Olá, seja bem-vindo ao nosso grande projeto e nessa semana nós vamos subir um marketplace na Cloud. Se você está começando agora nesse mundo de Cloud e de DevOps, essa semana é justamente para você, onde eu vou passar todo um conteúdo para você conseguir ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível e também todo o conteúdo técnico que você precisa aprender de ferramentas, recursos na AWS que são mais utilizados pelas empresas e que você vai ser exigido ou perguntado no processo seletivo. Como eu falei, todo o nosso processo aqui de aprendizado é muito voltado para as entrevistas para você conseguir entrar no mercado o mais rápido possível. Eu não vou passar 20, 30 ferramentas aqui que são utilizadas hoje no mercado, porém não são cobradas no processo seletivo, não faz sentido. Todos os processos seletivos que eu já participei e que todos os meus alunos passam, normalmente os recrutadores abordam ali 3, 4 ferramentas que são as principais. Nós chamamos aqui de ferramentas bases para você conseguir trabalhar com Cloud e DevOps e é justamente isso que eu quero passar essa semana para vocês. E falando aqui um pouco mais sobre o nosso projeto, o que nós vamos utilizar, eu tenho aqui um projeto no GitHub, onde eu fiz um fork, na verdade, de um outro projeto, que é uma loja online. Essa loja online aqui, basicamente, onde você consegue publicar produtos para vender, tem a parte de um carrinho ali, para você fazer um login, cadastrar produtos também. É uma loja completa, onde você consegue vender produtos e é um ótimo projeto para você estar montando seu portfólio e divulgando também no seu LinkedIn, falando desse projeto aqui, um processo seletivo. Com certeza você vai ganhar bastante pontos, porque envolve vários recursos aqui como banco de dados, máquinas virtuais. Também nós vamos trabalhar com serviço de cache, de segurança, de monitoramento. Então é um projeto bem completo e que justamente vai trabalhar todas as ferramentas que eles perguntam mais ali no processo seletivo. Por isso que é bem interessante você realizar esse projeto que nós vamos passar essa semana para vocês. E falando um pouquinho mais dele, como eu falei, é um projeto de uma loja e o que nós utilizamos nesse projeto? Basicamente, ele exige aqui que você tenha um banco de dados para você armazenar as informações e uma máquina, um container, alguma coisa para você executar o back-end e o front-end da aplicação, que é basicamente essa telinha aqui é o front-end, onde você consegue visualizar os produtos, e o back-end onde vai receber as informações e gravar no banco de dados para ficar armazenado. A AWS, para um serviço core da aplicação que nós precisamos, é de uma máquina virtual e um banco de dados. Nós já conseguimos deixar esse ambiente funcional. Porém, falando de uma arquitetura em cloud, tem outros componentes que nós podemos utilizar para deixar essa aplicação mais robusta, mais disponível para os usuários. E um ponto que está trazendo aqui, como eu falei, nós sempre vamos passar dicas aqui para o processo seletivo. E o que é mais cobrado no processo seletivo, falando de cloud, é muito da parte de arquitetura. Principalmente se você estiver procurando uma vaga de júnior, que está começando agora, em um processo seletivo eles vão te perguntar muito sobre os recursos da AWS, mas não somente o que faz cada um desses recursos, mas como que você pode criar uma arquitetura. Porque o recurso em si nem sempre é muito cobrado. Você sabe criar um banco de dados, você sabe criar um EC2, porque os recrutadores sabem que isso é algo relativamente fácil de se fazer. E se você for no Google ali, ou no ChatGPT, perguntar como criar uma máquina na AWS, como criar um banco de dados na AWS, com certeza você vai ter um tutorial ali com um passo a passo bem definido para você fazer essa criação. E por esse motivo, muitas das vezes o recrutador não está muito preocupado se você sabe criar um banco de dados, algum outro serviço qualquer na cloud, mas sim como que você vai utilizar esse serviço. São pontos que eles querem saber, falando de vagas ali para quem está começando agora. E aí é por isso que nós vamos trabalhar na arquitetura, no desenho aqui dessa arquitetura desse marketplace, onde nós sabemos que ele usa um banco de dados e uma máquina para servir ali como front-end e back-end. Mas o que mais nós podemos utilizar de recurso na cloud para deixar essa aplicação mais robusta? E aí eu trouxe um site aqui que é o Dry.io, onde nós conseguimos desenhar arquiteturas aqui na cloud. Ele é muito bom porque ele já vem com os ícones ali da AWS. Para montar essa arquitetura aqui, nós vamos colocar o serviço core, o que essa aplicação precisa para ser executada. E aí, como eu falei, ela precisa de um banco de dados e de uma máquina para ser executada. O banco de dados, nós vamos utilizar o RDS. O RDS é o serviço de banco de dados da AWS, onde você consegue criar ali
um MySQL, um Postgres gerenciado, onde você não precisa se preocupar com backup, você consegue configurar um backup automático. Se der algum problema a nível de infraestrutura, a AWS que é responsável por esse serviço e ela vai restaurar esse banco para você, e você consegue criar um cluster também, onde você tem uma réplica ali de leitura, uma de gravação, e você consegue ter uma redundância bem maior no seu no serviço de banco de dados. E aí nós vamos utilizar ele porque, no geral, as empresas que estão na cloud utilizam o serviço de banco de dados gerenciado. Então nós vamos colocar aqui, vou até anotar, AWS RDS. O primeiro ponto que você tem que gravar, quando se fala de banco de dados na cloud, principalmente de AWS, é o RDS. Obviamente nós temos outros serviços de banco de dados não relacionais, como o DynamoDB, o Redis, mas basicamente o serviço relacional, que é o MySQL, SQL Server, Postgres, nós vamos trabalhar com a AWS RDS. Bom, então já colocamos aqui o primeiro ponto, que é o banco de dados que essa aplicação vai precisar. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é uma máquina virtual para a gente executar essa aplicação. E ela, como trabalha no Node, nós conseguimos executar aqui numa máquina EC2. Então, por aqui, EC2 é o serviço de máquinas virtuais da AWS. E aqui nós conseguimos subir uma máquina Ubuntu. Eu sou obrigado a usar o EC2? Não. Falando até mesmo das empresas, trazendo para a realidade, provavelmente você vai trabalhar com containers. Você vai utilizar ali o ECS. Vou até colocar aqui como opção. Porém, no nosso projeto aqui nós vamos utilizar o EC2 porque eu quero que você entenda como que esse serviço é configurado. Nada adianta você tentar criar um serviço gerenciado de container se você não sabe como que um container funciona. Então eu quero passar a visão de como que o serviço funciona para vocês e posteriormente vocês podem criar no ECS com serviço gerenciado. Ou no EKS também, que é o Kubernetes, também é um serviço de containers. Inclusive nesse projeto aqui eu já deixei um Dockerfile, onde ele funciona para vocês subirem ali no ECS ou no Kubernetes futuramente na evolução desse projeto, mas primeiro é necessário que você entenda o que é container, como que você cria um container de forma raiz mesmo, hardcore, que é o mais importante, e depois você pode subir em outros serviços gerenciados. Então eu vou colocar aqui o EKS e o ECS, que são serviços aqui de containers da AWS, que são opções ali para você subir essa aplicação também. Vou colocar aqui EKS. Beleza? Com isso, nossa aplicação já funciona. Eu só preciso colocar um IP externo nessa máquina aqui para a gente estar acessando de fora. Mas já está funcional. Então, vou até colocar um quadradinho aqui. Peraí. Vou trazer um quadradinho aqui só para a gente ilustrar que qualquer um desses serviços aqui podem ser utilizados. E aí, isso que é o legal aqui também do Dry.io, que a gente consegue montar esses desenhos de arquitetura e fica bem interessante, principalmente para um processo seletivo. Você falar que sabe fazer desenho de arquitetura, você já ganha alguns pontos a mais ali nesse processo. Então, vou colocar uma corzinha aqui de fundo, já para ganhar um estilo aqui. Beleza, então o principal que nós precisamos aqui já é isso. Isso aqui já é uma arquitetura, o início da nossa arquitetura. Deixa eu só jogar aqui um pouquinho mais para baixo. Bom, e agora quais outros serviços que nós podemos utilizar, né? Como eu falei, nós podemos trabalhar ali com cache, com a parte de segurança, de monitoramento também. Então, falando de AWS, pensa só, eu tenho aqui uma máquina virtual. Porém, se eu colocar duas máquinas virtuais aqui, como que eu vou fazer o balanceamento dessa aplicação? Eu precisaria ter dois IPs externos aqui. E aí não tem como criar isso no DNS, né? Fica um pouco ruim eu criar lá no DNS o nome da minha loja para dois IPs. Pensando nisso, nós temos um serviço para solucionar esse problema aqui de balanceamento, que é justamente o Load Balancer. Load Balancer. O Load Balancer, pessoal, é um serviço para a gente conseguir distribuir a nossa carga. Então aqui eu posso distribuir essa carga, tanto uma parte, por exemplo, não é o caso, eu poderia mandar uma parte do tráfego para o EC2 e outra parte do tráfego para o ECS. Inclusive já teve situações que eu precisei fazer isso. Mas o mais comum é você mandar todo o tráfego ali para o seu cluster de ECS ou para um grupo de máquinas ali de EC2. Deixa eu só colocar aqui para trás. Para trás.
e aqui para trás também, beleza? Só pôr outro desenho aqui, uma cor, ok. O nosso serviço do Load Balance, nós vamos mandar aqui o tráfego para o EC2, que vai ser a situação daqui na sala, mas nós poderíamos mandar uma parte desse tráfego também para o SAS ou para justamente o Kubernetes também. E aí fica a critério de cada um. Mas aqui no nosso caso, nossa semana, nós vamos trabalhar com um grupo de máquinas EC2, justamente para você entender como que funciona. A nossa parte de arquitetura aqui já está pronta, e nós já colocamos aqui um Load Balancer também. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente colocar AWS. Vou colocar aqui ELB, que é Elastic Load Balancer. Esse é o serviço que nós vamos trabalhar aqui nessa parte para a gente conseguir balancear esse tráfego. E um ponto legal também do Load Balance, como ele está distribuindo o tráfego, se essa máquina aqui morrer, parar de funcionar, o seu site continua funcionando com essa máquina que está online. E quando essa máquina aqui voltar a funcionar, ele vai novamente balancear o tráfego ali entre as máquinas. Um outro ponto importante, quando você cria um Load Balance, ele também vai criar um endereço para você único. Lembra que no início eu falei que seria inviável a gente ter 2 IPs para a gente estar acessando o nosso site? Nesse caso aqui, como nós colocamos o Load Balance na frente, agora nós temos somente um IP, que é o IP do Load Balance. Então o usuário vai acessar esse IP do Load Balance e aqui ele faz o balanceamento interno e você não precisa se preocupar com essa parte de IPs. Você poderia ter aqui 50, 100 máquinas que o Load Balance vai cuidar dessa distribuição e você não tem nenhuma preocupação com o IP, porque os usuários estão acessando diretamente pelo Load Balance, pelo IP do Load Balance. Com essa arquitetura aqui, nós já temos aqui um site altamente disponível, porque nós colocamos um Load Balancer aqui e se alguma máquina aqui parar de funcionar, ele vai manter a disponibilidade redirecionando para a máquina que está funcionando. E também nós podemos ativar um cluster aqui do RDS. Inclusive eu posso até colocar 2 máquinas aqui. Obviamente na hora que a gente for montar isso na AWS, nós vamos colocar somente uma máquina, mas por uma questão de custo. O ideal e que as empresas utilizam normalmente são 2 máquinas aqui, para você ter justamente esse cluster aqui no banco de dados. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui. Ok, então já temos aqui um site altamente disponível. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso site aqui? Nós podemos colocar um cache. O cache é importante por algumas situações. Então eu vou pôr aqui um CloudFront, que é o serviço onde nós fazemos cache na AWS. E aí, pegando o nosso projeto aqui, voltar aqui no GitHub, vocês podem ver que nosso projeto tem algumas imagens aqui no nosso site. E quando a gente nós utilizamos aqui o CloudFront, ele vai cachear essas imagens, trazendo para mais próximo ali do seu usuário. E vamos supor que nós vamos subir esse site lá nos Estados Unidos. E se um usuário aqui do Brasil for acessar essa loja online, esse site, pode demorar um pouco mais pela distância. E aí você utilizando o serviço do CloudFront aqui, que é o cache, ele vai trazer tudo que é imagem muito pesado para próximo do usuário. Então vamos supor que o usuário está acessando de São Paulo, o seu servidor está lá nos Estados Unidos. O primeiro usuário que acessar vai demorar um pouquinho mais, de fato. Mas quando esse primeiro usuário acessar, a AWS vai fazer o quê? Identifiquei essas imagens aqui, coloca essas imagens na região de São Paulo. E aí quando o segundo usuário for acessar, ele não vai carregar as informações lá do servidor dos Estados Unidos. Ele vai carregar as informações do CloudFront que está em São Paulo, que é alguns locations, né? Pense em alguns mini servidores da AWS, justamente para armazenar esse conteúdo para você ter um acesso mais rápido para o usuário. As principais vantagens aqui, no caso do CloudFront, é você ter um acesso mais rápido do usuário. Inclusive até trouxe aqui o site. Você vai ter uma menor latência para acessar aquele conteúdo. Você também vai ter uma melhoria de criptografia no seu tráfego. Vai reduzir os custos de solicitações. Esse é um ponto bem legal. Pensa só, seu site tem 1 milhão de acessos por dia. E aí se você não tem um CloudFront, esse 1 milhão de requisição vai bater direto no seu load balance, na sua máquina virtual e no seu banco de dados. Imagina a infraestrutura que você tem para suportar. Agora, quando você está trabalhando com cache, esse 1 milhão de solicitações pode cair para 500 mil, porque boa parte do conteúdo vai estar aqui no CloudFront, vai estar próximo do usuário. Você pode ter uma máquina menor, pode ter um banco de dados menor, por isso que as empresas utilizam bastante o CloudFront para utilizar como cache. Então, principais funções aqui, você vai ter uma redução de custo, porque você vai diminuir o número de requisição ali na sua infraestrutura, vai reduzir a latência também de entrega ali daquele conteúdo para o usuário, vai acessar muito mais rápido o seu site.
Colocamos aqui o CloudFront, que é o nosso serviço de cache. Próximo ponto que nós podemos melhorar ainda mais essa infraestrutura é colocar um serviço de segurança, que é justamente o WAF. O WAF da AWS, ele vai servir para prevenir ali ataques no seu ambiente. Se tem uma pessoa ali tentando fazer DDoS no seu site, quer enviar milhares de requisição por minuto ou por segundo para o seu site, tentando derrubar ele, o WAF ele vai te ajudar a prevenir esse tipo de ataque. Um outro ponto, nós temos aqui um banco de dados. Tem alguns ataques, né, que eles fazem ali com o SQL Inject. Eles passam uma request tentando acessar seu banco de dados. E o WAF ele também tem essa proteção para ajudar a prevenir esse tipo de ataque. Então tem uma série de regras lá que ele vai aplicar no seu ambiente para você reduzir a possibilidade de uma invasão ali no seu ambiente. É um serviço também que nós vamos configurar aqui no nosso projeto e é muito utilizado justamente com o CloudFront. Inclusive já tem uma integração nativa do CloudFront com o WAF. Vocês podem ver aqui na arquitetura do CloudFront. Então nós temos aqui o usuário, CloudFront. Você pode ver aqui já tem um WAF dentro do CloudFront aqui e também o AWS Shield. O Shield é um serviço também de segurança, mas muito mais robusto que o WAF. Então um ataque de DDoS ele consegue barrar praticamente qualquer um. Porém ele é muito caro e não é muito comum as empresas utilizarem justamente pelo preço. Agora o WAF já é mais comum, praticamente todas as empresas ali têm um serviço de WAF junto com o CloudFront, da forma que nós vamos configurar aqui no nosso projeto. Já temos aqui a parte de segurança, vou até pôr os nomes aqui que eu não estou colocando, AWS WAF. Temos aqui também o CloudFront. Deixa eu só tirar essa setinha aqui para o lado. E agora nós já temos aqui toda a nossa parte de segurança de cache para aumentar ali a performance da nossa aplicação, a disponibilidade do ambiente com load balance e também um cluster com RDS. Falta um ponto importante aqui que eu sempre gosto, que é a parte de monitoramento, de observabilidade desse ambiente. E o que nós vamos utilizar? Nós temos aqui o CloudWatch, que vai trazer algumas métricas interessantes para a gente. CloudWatch. Isso já é nativo da AWS, a gente não precisa configurar em nada, mas ele já está vinculado aqui a todo o serviço e a gente utiliza bastante no dia a dia essas métricas padrões aqui do CloudWatch. Então todos os serviços aqui da AWS ele tem métricas que você pode estar utilizando. E arrastar aqui, pegar aqui. Aqui também ele monitora o ECS, EKS e as máquinas virtuais. E também o banco de dados, ele vai fazer esse monitoramento para a gente. Aqui. Deixa eu relar esse fio para cá. Então o CloudWatch ele está vinculado a todos os serviços aqui. E a gente consegue capturar métricas e gerar dashboards aqui com o serviço do CloudWatch. Agora, um outro serviço que a gente utiliza bastante também é o serviço de APM, para a gente saber como que nossa aplicação está performando de dentro dela, quais rotas estão performando melhor, quais que estão com a performance pior, o que nós podemos melhorar, qual query no banco de dados que está lenta, que a gente precisa fazer algum ajuste, e é justamente isso que nós trabalhamos no APM. Então, deixa eu até pegar um símbolo aqui, Elastic, que nós vamos trabalhar aqui é o Elastic. O Elastic é uma ferramenta de APM completa. Só pegar aqui a imagem para a gente pôr lá no site. Aí, copiar a imagem e vou colar ela aqui. Só diminuir o tamanho. Beleza, está aqui o nosso Elastic. E o Elastic, pessoal, é uma ferramenta de monitoramento onde você consegue ver métricas, logs e traces através dele. Nós vamos conectar o nosso Elastic na máquina aqui EC2 e também ele vai automaticamente fazer um discovery no banco de dados para identificar quais queries estão mais lentas, quais queries estão mais rápidas. É para isso que nós utilizamos aqui o Elastic. Como eu mostrei para vocês na nossa última aula que nós tivemos ali no nosso mini curso, né, de DevOps, eu mostrei como que o Elastic funciona e a ideia é que a gente instrumentar essa aplicação para ter essa visão de dentro ali de como que funciona e vocês também aprenderem a configurar. Então é isso que nós vamos aprender aqui na nossa próxima aula. Nós vamos montar esse ambiente. Vocês podem ver
que não é um ambiente tão simples, mas também não é algo muito complexo. É algo que vai ajudar muito no processo seletivo se vocês conseguirem explicar essa arquitetura ali para um recrutador ou para um gestor técnico. Eles vão ver realmente que você entende de cloud, entende sobre observabilidade, sobre vários requisitos, sobre Docker também, que nós vamos utilizar aqui na nossa máquina. São os principais requisitos que são cobrados ali no processo seletivo que nós vamos aprender nesse projeto. Bom, amanhã nós vamos subir todo esse ambiente aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É mais para vocês conhecerem quais recursos que nós vamos utilizar e para que serve cada um deles. Obviamente, na hora que a gente estiver configurando um AF, estiver configurando um CloudFront, nós vamos entrar um pouco mais no detalhe sobre cada um desses serviços aqui, na parte de configuração, funcionamento também. Mas eu quero que você tenha uma noção dessa arquitetura para você justamente utilizar ao seu favor e falar ali nos processos seletivos, como eu falei algumas vezes aqui. Muito obrigado para vocês que estiveram até agora aqui no nosso conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês a terem essa visão de cloud também. E espero vocês aqui amanhã para a gente estar subindo esse ambiente na cloud. Ponto importante aqui antes da gente encerrar. Se você quiser criar já uma conta na AWS, você pode criar de forma gratuita ali. A única sugestão que eu deixo para vocês é gerar um cartão virtual, porque quando vocês forem criar uma conta, vai pedir um cartão de crédito. Então gere um cartão virtual, coloque na plataforma e depois exclua esse cartão, que aí você não tem nenhum risco de cobrança ali no seu cartão de crédito. Muito obrigado e até a próxima aula.